Levítico 7, do 22 ao 38, assim diz a boa e perfeita palavra de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: não comereis gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morre por si mesmo e a do dilacerado por feras podem servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma as comereis, porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se trouxer ao Senhor oferta queimada, será eliminado do seu povo. Não comereis sangue em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminado do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. Trará com suas próprias mãos as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito, com o peito trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a coxa direita dareis ao sacerdote por oferta dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção. Porque o peito movido e a coxa da oferta tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos por direito perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que os apresentou para oficiarem como sacerdotes ao Senhor, a qual o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel, no dia em que os ungiu. Estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto, da oferta de manjares, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da consagração e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor, no deserto do Sinai. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Oremos uma vez mais, irmãos. Pai, nós te agradecemos nesta noite, por tua palavra, Senhor, que nos edifica, que é tão preciosa, Pai, porque nos revela a tua boa e perfeita vontade, Senhor. Capacita-nos, Senhor, ilumina-nos por teu Espírito Santo, para que entendamos os princípios contidos na tua palavra, para que ela se torne viva dentro de nós, para que ela se torne viva também através de nós, Pai. Que aprendamos, através da tua palavra, a viver de maneira agradável a Ti, glorificando a Cristo Jesus, o nosso Salvador, em tudo aquilo que fizermos. Precisamos de Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós desta noite, porque queremos ouvir a Tua palavra, crescer em Ti e para a Tua glória. Em nome de Cristo Jesus, o nosso único mediador e Salvador, que nós oramos. Amém. Muito bem, irmãos, o livro do Levítico é um livro bem conhecido como o livro das leis. Eu acredito que certamente é o livro mais pulado quando tem a leitura anual da palavra de Deus. Quando chega em Levítico, muita gente pula. Não sei se você já fez isso, mas confesso que eu fiz há muito tempo atrás. Chegava o livro de Levítico, eu começava a ler as leis e não entendia nada. E falava, bom, vamos adiantar isso aqui um pouquinho, porque não estou entendendo muita coisa. E às vezes a gente pensa que é apenas um livro de lei como outra qualquer, como um livro de leis feito pelos homens, mas não dá para fazer essa comparação, porque as leis de Deus são perfeitas, são dadas pelo próprio Senhor para a igreja, para o seu povo, e há sempre um princípio por trás daquela lei. Não são leis sem sentido. No Brasil há muitas leis sem sentido. Eu ouvi dizer que existe uma cidade em Minas Gerais que tem uma lei que proíbe que se dê cambalhotas em público. É um tipo de lei que você olha e pensa, para que isso, né? Não imagino pessoas dando cambalhota em via pública. Tem uma cidade em Santa Catarina que tem uma lei que proíbe a plantação de alface no canteiro central das avenidas. É uma lei que você olha e não faz sentido algum. Mas a palavra de Deus não é lei humana. Ela é dada pelo próprio Senhor, não é uma invenção de Moisés ou de qualquer outro homem. É palavra do Senhor. Inclusive é assim que começa o nosso texto, o versículo 22. Disse mais
o Senhor a Moisés. Então isso que nós lemos é palavra do Senhor para aqueles dias e também para os nossos dias, e que contém princípios muito importantes para a nossa vida com Deus. Por isso, o tema do sermão desta noite é princípios para a vida com Deus. E nós veremos 3 deles aqui no texto. O primeiro princípio, que fica bem claro, é o princípio de santidade. Versículo 22, disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: não comereis gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morre por si mesmo e a do dilacerado por feras podem servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma as comereis, porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se trouxer ao Senhor oferta queimada, será eliminado do seu povo. Não comereis sangue em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do seu povo. Aqui então temos um bom exemplo dessas leis que, se a gente olha rapidinho, a gente sai pulando, não entende muita coisa e simplesmente deixa para lá e vida que segue. Mas aqui nós vemos de uma forma bem clara o princípio de santidade. O Senhor ordena que o povo não coma a gordura do boi, do carneiro, nem de cabra. Por que uma proibição como essa? Não é apenas uma proibição dada assim, sem sentido algum ao seu povo. Demonstra a santidade do Senhor em separar o que era melhor naquela carne para o próprio Senhor. A gordura era proibida de ser consumida pelos homens, porque por ser a melhor parte da carne, ela era dedicada ao Senhor. E nós precisamos compreender que o melhor é sempre do Senhor. É uma ordem que talvez não fosse lá tão agradável aos homens. Imagina você que gosta muito de comer carne, que ama uma churrascaria, e você chega na churrascaria e pede picanha. Eu acredito que quem gosta de carne gosta de picanha. E aí tem essa lei: opa, não, picanha não pode. A melhor parte é do Senhor. Nós precisamos, irmãos, ser sempre lembrados que Deus é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o dono de tudo e de todos. E Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. Você almoçou hoje, foi graça de Deus sobre a sua vida. Você tomou o café da tarde, graça de Deus sobre a sua vida. E nessa refeição que o povo poderia comer no momento do sacrifício, o melhor deveria ser separado ao Senhor. E além de não poder comer a gordura dos animais, também era proibido comer o sangue dos animais. Por quê? Porque o sangue representa a vida. E quem é o dono da vida? É o Senhor. Ele é o dono de toda a vida. Por isso essa proibição de que se comesse o sangue. Nós não temos poder sobre a vida de ninguém. Nós não temos poder, na verdade, não pertence a nós, nem mesmo a vida dos animais. O Senhor é Senhor sobre tudo e sobre todos, e nós, então, devemos sempre honrá-lo. Agora, você percebeu uma coisa interessante no versículo 24? É proibido comer a gordura, proibido comer do sangue. E aí fala dos animais que morreram por si só, ou daqueles que foram dilacerados por feras. Nem mesmo a gordura desses poderia ser consumida pelo povo de Israel, porque continua valendo o princípio: o melhor é do Senhor, ainda que esses animais não pudessem ser ofertados ao Senhor no sacrifício. A gordura continuava representando aquilo que cabia ao Senhor, aquilo que era separado ao Senhor. E essa é uma lei muito interessante, porque, mais uma vez, coloque-se no lugar do povo de Israel. Imagina você tendo que fazer sacrifícios ao Senhor. Você precisaria dar o que fosse o melhor do seu rebanho, o melhor cordeiro, o melhor boi que você tivesse de melhor no seu gado. E aí, de repente, num belo dia, você acorda e você vê que uma ovelhinha lá do seu rebanho morreu. Está lá morta. Ou, de repente, entrou um lobo e matou uma das ovelhas. A tentação certamente seria muito grande de falar: já que morreu essa, está resolvido. Esta ovelha será a ofertada ao Senhor.
Mas aqui nós temos o princípio de santidade. Ao Senhor, irmãos, é somente o melhor. Vamos trazer isso para os nossos dias. Nós também fazemos ofertas ao Senhor. Ofertamos a nossa vida, o nosso tempo, as nossas finanças. Ao dízimo que nós entregamos todo mês. Muita gente se questiona, como eu faço para dar o dízimo? E muitos acabam optando por dar o dízimo no fim do mês. Recebe o salário no dia 5 e fica esperando chegar o final do mês para ver se vai sobrar dinheiro para o dízimo. Se não sobrar, paciência. Se sobrar, eu entrego. Irmãos, o Senhor é santo e para Ele é o melhor. O dízimo é a primeira coisa a sair da nossa conta. É a primeira coisa que a gente faz, é entregar o dízimo, porque pertence ao Senhor, e ao Senhor são as primícias. Ao Senhor a gente não entrega o que está sobrando, aquilo que não vai fazer falta, aquilo que não importa. O Senhor é sempre o melhor, porque o Senhor é santo. E o que significa a palavra santo? É aquilo que é separado. Nós precisamos separar ao Senhor, santificar ao Senhor aquilo que há de melhor na nossa vida. O melhor do nosso tempo nós precisamos dedicar ao Senhor em oração e leitura da palavra. Não é o tempo que sobrar e se sobrar eu oro. O culto nós dedicamos ao Senhor com o nosso melhor. Se não tiver visita em casa no domingo eu vou ao culto. O culto separado para o Senhor como o melhor. A Deus nós damos o melhor sempre, todos os dias. Esse é o princípio da santidade. E nós mesmos somos chamados para sermos santos. Hoje pela manhã na IBD o nosso pastor nos lembrou que no dia 1º é considerado na Igreja Católica o dia de todos os santos. Quem já foi católico deve saber disso, né? E o pastor até fez uma brincadeira dizendo, olha, eu fiquei tentado a mandar o parabéns para vocês no grupo da igreja, felicitando vocês por seu dia, porque todo cristão é santo, todo cristão é separado ao Senhor, não é verdade? Ser santo significa ser separado, quer dizer que Deus nos viu naquela multidão de pessoas e separou a mim e a você para Ele. Ele nos escolheu para que nós fôssemos dele, para que nós fôssemos separados. E sendo separados, nós precisamos ser diferentes do mundo. Um dos motivos da existência das leis era diferenciar o povo de Israel dos povos ao seu redor. Nós, irmãos, precisamos ser diferentes. E como nós seremos diferentes? Como nós seremos santificados? Se não dando o melhor para Deus. Se não desejando agradar a Deus sempre acima de todas as coisas, desejando agradar ao Senhor mais do que a nós mesmos, porque nós somos ensinados a querer o melhor para nós. O nosso coração pecaminoso sempre quer a picanha para nós, a picanha para Deus de forma alguma, eu quero o melhor. O princípio por trás é, o melhor é do Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, no versículo 16, diz o seguinte, sede santos, porque eu sou santo. E nessa mesma carta, no capítulo 2, no versículo 9 e no versículo 10, o apóstolo nos lembra que nós somos nação santa, raça eleita, propriedade exclusiva do Senhor. Que coisa linda que é saber isso, irmãos. Você é uma nação, você faz parte de uma nação separada para o Senhor. E aí a gente já começa a se comparar, opa, será que eu sou então a gordura? Eu sou o melhor? Nós somos separados por causa daquele que é completamente santo e perfeito, que é o nosso Senhor Jesus. Na continuação do versículo 10 de 1 Pedro capítulo 2, fala por que nós somos nação santa, por que nós somos sacerdócio real, por que nós somos propriedade exclusiva do Senhor, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos santos para glorificar aquele que é perfeito, que é totalmente santo, que nunca vê o pecado, aquele que é sim de fato o melhor, Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu e você, meus irmãos, fomos separados para proclamar não a nossa virtude,
não a nós mesmos, mas para proclamar as virtudes de Cristo, daquele que nos chamou. Por isso, primeiro princípio, santidade. Seja santo ao Senhor. Dê ao Senhor o que é do Senhor. Dê o melhor para o Senhor. Faça o seu melhor para o Senhor. Dê o seu melhor no estudo da palavra, no conhecimento da palavra de Deus. Faça o seu melhor para evangelizar as pessoas ao seu redor, no seu trabalho, na sua família. Faça o seu melhor para que as suas boas obras sejam vistas pelos homens e assim glorifiquem a Deus que nos chamou. Faça o seu melhor, porque você é santo. É propriedade exclusiva do Senhor. E aí vem então o segundo princípio. O Senhor é o melhor. E o segundo princípio é a honra. Honra ao Senhor, honra também aos seus servos. Continua o texto de Levítico capítulo 7, versículo 28. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. Trará com suas próprias mãos as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito, com o peito trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a coxa direita dareis ao sacerdote, por oferta dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção. Porque o peito movido e a coxa da oferta tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos por direito perpétuo dos filhos de Israel. Olha que interessante, irmãos. No momento de trazer a oferta pacífica, como os irmãos viram, acredito, na semana passada, era diferente da oferta do holocausto. Na oferta do holocausto, o animal inteiro era queimado. A oferta pacífica era uma oferta que se dava como ação de graças, uma oferta de comunhão, de adoração ao Senhor. E aí uma parte do animal era queimado, como nós vimos, a gordura era oferecida ao Senhor, mas o peito e a coxa eram separados. Separados para quem aqui no texto? Para o sacerdote. Mas vejam, antes de separar a parte do sacerdote, dava-se primeiro aquele que é digno de maior honra, o Senhor. A gordura queimada ao Senhor. O peito e a coxa direita eram separados para o sacerdote. Isso é uma coisa muito interessante, porque a coxa direita, naquele contexto, representava a honra. Se você ia na casa de alguém fazer uma refeição, você, como convidado ilustre que você era, você receberia do anfitrião a coxa direita, caso o anfitrião quisesse te honrar. Era um sinal de honra para você. Explicando um pouco para as crianças aqui, peço licença aos irmãos para usar essa linguagem mais compreensível às crianças. Imagina uma festa de aniversário. Quem aqui nunca foi numa festa de aniversário infantil, não é? É muito mais legal do que festa de adulto. Tem ali aquelas comidas muito gostosas, tem aquele momento de partir o bolo. E na hora de partir o bolo, sempre tem aquela questão do primeiro pedaço. O primeiro pedaço, muitas vezes, é o pedaço até da discórdia. Fica todo mundo ali esperando para ver para quem que a criança vai dar o primeiro pedaço. Porque o primeiro pedaço você dá para quem mesmo? É para a pessoa mais importante. O primeiro pedaço do bolo vai para a pessoa mais importante. Então, crianças, para compreender, o melhor, o primeiro, é sempre para o Senhor. Ele merece sempre o melhor. É o primeiro a ser honrado em tudo. Mas o Senhor fazia questão que os seus servos, os sacerdotes, aqueles que haviam sido separados dentro de Israel, a tribo de Levi, para o serviço ao Senhor, que eles fossem honrados também, recebendo o peito e a coxa direita, que eram partes ali muito nobres da carne. E assim, irmãos, nós precisamos também aprender a ter honra pelos nossos líderes. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Nós precisamos honrar a nossa liderança. E olha o que diz também 1 Coríntios, capítulo 9, os versículos 13 e 14. Não sabeis vós
que os que prestam serviços sagrados no próprio templo se alimentam e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Vê como o texto faz uma comparação entre os sacerdotes deste período de Levítico com aqueles que são os pregadores da palavra em nossos dias, os pastores. Eles precisam ser honrados, irmãos. Eles precisam ser escutados como autoridade. Nós vivemos numa época de muita rebeldia, em que há uma luta muito grande contra a figura de líderes. Eu trabalhei muito tempo já com missões, nós somos uma família missionária, e eu me lembro de receber alunos no nosso grupo missionário que diziam: eu não preciso de um discipulador, eu não preciso de um pastor, eu tenho a palavra de Deus e isso me basta. E se revoltavam contra a liderança. E olha, eu sou evangélico há pouco mais de 20 anos, presbiteriano há mais ou menos 12 anos. Eu não me lembro de ter visto um pastor que nunca apanhasse da igreja com críticas muitas vezes infundadas ou imerecidas. Nunca vi um que não tivesse algum tipo de fofoca nos corredores contra a figura do pastor. Irmãos, nós precisamos honrar o pastor, ser fiéis e submissos enquanto estes forem submissos à palavra de Deus. Não somos chamados a uma obediência cega, mas somos chamados a honrar os nossos líderes, a honrar os nossos pastores. Eles têm um trabalho, um ofício diante do Senhor extremamente importante. Eles têm uma responsabilidade gigante. Eu sempre falo para o meu filho que esse é um dos trabalhos, certamente o trabalho mais importante que há, até mesmo do que de um médico, porque um médico lida com a vida aqui na terra. O pastor lida com a eternidade. E da mesma forma que um médico não tem poder sobre a vida e a morte, mas o Senhor deu aos médicos a responsabilidade de cuidar da vida dos seus pacientes, os pastores também não têm o poder sobre o lugar onde você vai passar a eternidade, mas eles têm a responsabilidade de guiar você no caminho da palavra do Senhor, na vontade do Senhor. E não é de fato uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. Agora, nós precisamos também ter cuidado com o outro extremo, porque há muitos que vão além dessa honra e passam a idolatrar os pastores. Para quem veio de igrejas diferenciadas, por assim dizer, já devem ter visto algumas coisas estranhas. Eu já participei de cultos dominicais, em que na semana do aniversário do pastor, colocava-se uma cadeira em cima do púlpito para o pastor, e o pastor ficava sentado no culto, e os membros iam um a um diante do pastor fazer algumas homenagens no culto, entregar presentes aos pés do pastor. Ia um por um, ia lá: pastor, porque o senhor é isso, o senhor é aquilo, o senhor é aquilo outro. Iam lá, entregavam seus presentes. Isso já é um outro extremo, é uma idolatria, onde muitos líderes até mesmo querem ser donos dos seus liderados. Não é isso que a palavra nos ensina. Até porque o pastor, na verdade, embora o texto faça essa comparação do pastor com o sacerdote, os pastores dos nossos dias não são mediadores entre nós e Deus. Quem que é o sumo sacerdote? Quem que é o mediador? Jesus Cristo, nosso Senhor. A oração do pastor não é mais forte do que a do membro da igreja. Não é isso. Eles não são nossos mediadores. Nosso único mediador é o Senhor Jesus. Por isso, a maior honra também deve sempre ser dada ao nosso Senhor Jesus. Ele é perfeito. Hebreus capítulo 4 traz a imagem de Jesus como sumo sacerdote, que nos dá acesso direto a Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, eu acredito que muitos de vocês conheçam de cor, que diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O nosso sumo sacerdote, o mediador,
é o Senhor Jesus. Se os sacerdotes do tempo do Antigo Testamento faziam essa mediação entre o povo de Israel e Deus, oferecendo sacrifícios, Jesus Cristo é o sacrifício perfeito e é o nosso sumo sacerdote, pelo nome de quem nós temos acesso direto a Deus. Por sua morte e ressurreição, o véu do templo se rasgou e nós temos acesso direto à presença do nosso Deus. Por isso, dentro deste segundo princípio, que é o princípio da honra, mais ainda do que honrar aos pastores, aos presbíteros, aos nossos líderes, nós precisamos honrar a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Como você pode honrar a Jesus? Como você pode honrar ao Senhor Jesus no seu dia a dia? Vivendo de acordo com a sua palavra, anunciando o seu evangelho, anunciando as suas virtudes, até que Ele venha, porque Ele de fato voltará, e louvado seja o nosso Senhor Jesus por isso. E isso nos leva também ao último ponto, ao último princípio, que é o princípio da comunhão contínua com o Senhor nosso Deus. Acompanhem, por gentileza, do versículo 35 ao versículo 38. Versículos 37 e 38. Esta é a lei do holocausto, da oferta pela culpa, da consagração e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Irmãos, esses últimos 2 versículos resumem os capítulos 6 e 7 de Levítico. Resumem a lei sacrificial exposta nestes 2 capítulos. E é algo muito interessante. Nós vimos aqui que há a oferta do holocausto, a oferta do cereal, a oferta da comunhão, a oferta do pecado e a oferta pela culpa. Cada um destes sacrifícios tinha uma razão específica de ser. Se fazer oferta pelo pecado, se fazer oferta de adoração, oferta como ações de graças ao Senhor, ofertas até mesmo de comunhão. E uma coisa interessante, que no momento que você fosse trazer as suas ofertas, se você fosse fazer mais de uma oferta ao Senhor, havia uma ordem específica para a entrega das ofertas. E é uma ordem que faz todo o sentido, porque primeiro, era feita oferta pelo pecado ou oferta pela culpa. Antes de ter a comunhão com Deus, antes de ter a comunhão com o próximo, antes das ações de graças, via oferta pelo pecado e pela culpa. Era necessário a expiação dos pecados, para que então fosse dada o holocausto como uma oferta de adoração ao Senhor, reconhecendo aquele que nos salva, aquele que nos perdoa dos nossos pecados. Depois então era dado a oferta de comunhão, a oferta pacífica, a oferta de ação de graças. Para ter comunhão com Deus, é necessário que primeiro o pecado seja perdoado. Agora, você prestou atenção na liturgia do culto desta noite? Você reparou como é feito o culto? Como segue uma ordem bem parecida? Como nós pedimos perdão, recebemos o perdão, louvamos a Deus, nós adoramos a Deus, nós expressamos a nossa gratidão ao Senhor, nós intercedemos, desfrutamos de comunhão com o Senhor e comunhão uns com os outros. O Senhor é maravilhoso ao nos ensinar essas leis. Não são leis dadas ao acaso, são leis que o Senhor nos deu, nos mostrando um caminho. E nos mostrando o caminho para quem? O caminho para Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 1, um versículo muito conhecido de todos nós, diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A oferta perfeita foi feita por mim e por você naquela cruz. O Senhor Jesus levou sobre si o nosso pecado, morreu a nossa morte, ressuscitou ao terceiro dia. E nós ressuscitamos com Ele, com isso nós somos então nova criatura. E por intermédio do sacrifício perfeito de Cristo, feito de uma vez por todas, nós podemos ter comunhão com Deus. E nós podemos ter comunhão uns com os outros. De tal forma que a lei nos aponta o nosso Salvador, Jesus Cristo.
Na quinta-feira foi celebrado um dia importante para nós. Qual que foi o dia? O dia da Reforma Protestante. E é muito interessante quando a gente vê o dia da Reforma Protestante, vemos a história dos reformadores, e uma história que sempre me chamou muita atenção foi a história de Martinho Lutero, como não poderia deixar de ser, é claro. Martinho Lutero, antes de ler que o justo viverá pela fé, foi um homem que teve o seu espírito muito perturbado. Ele não se sentia justo diante de Deus, mesmo sendo um monge, um padre católico. Ele sempre se sentia aquém da lei do Senhor. Ele via as leis do Senhor e sabia que ele não estava à altura do Senhor, e ele se sentia perturbado ao ponto de exercer o alto flagelo. Ele se feria para tentar, de alguma forma, se justificar diante do Senhor. E quando eu conheci a história de Martinho Lutero, eu me identifiquei muito com ele, porque eu vim de uma família espírita, então eu fui criado naquela ideia: o negócio é ser bonzinho. Seja bonzinho, cumpra no melhor que você puder ali os 10 mandamentos e vai dar tudo certo para você. E eu fui ensinado até mesmo a toda noite rezar o Pai Nosso. E como eu era uma criança muito boazinha, eu desenvolvi a versão do Pai Nosso 2.0 Plus, né? Eu queria me achar tão bonzinho que no final da oração, né, que na verdade era ali uma reza, porque até aquele momento eu não entendia, eu achava que o Pai Nosso era uma reza que precisava ser repetida. Eu não entendia que eram princípios bíblicos para oração. Então eu terminava, livrai-nos do mal, e aí eu começava a rezar, e abençoa também os índios, dá comida para os pobres e tal. E quando eu rezava, eu gostava de rezar isso na frente dos outros, as pessoas falavam: olha que bonitinho, olha como ele é bonzinho, está rezando pelos pobres, pelos índios, pela natureza. E eu falava: olha como a minha versão do Pai Nosso é mais legal, é mais certinha. Um dia na escola, alguns evangélicos dos Gideões Internacionais entregaram aquela mini Bíblia da capa azul. Alguns de vocês que talvez tenham a minha idade já tenham visto isso, né? Entregaram nas escolas, continha o Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Aí eu falei: bom, vou agora então ganhar mais alguns pontos com Deus e vou começar a ler este livro. E eu comecei a ler, comecei por onde? Por Apocalipse, claro, né? Mas depois, quando eu comecei a ler os Evangelhos, quando eu cheguei em Mateus capítulo 5, eu comecei a me sentir mais ou menos como Lutero se sentiu. Porque quando Jesus começa a explicar os princípios por trás da lei, eu comecei a ficar preocupado. Porque quando eu lia nos 10 mandamentos, não matarás, eu pensava: é fácil passar a vida inteira sem matar ninguém. E quando eu vi que também se matava alguém odiando a pessoa, chamar alguém de louco já fazia você réu do fogo do inferno, aquilo começou a me preocupar. Eu comecei a pensar: acho que eu não sou tão bonzinho como eu imaginava. Quem amar seu pai, sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Meu coração começou a ficar apertado. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. O jovem rico que fazia tudo certinho, mas não foi capaz de vender todos os seus bens para seguir Jesus. E eu comecei a pensar: será que eu tenho que fugir de casa e começar a andar pela rua para falar de Jesus para ser salvo? E eu ia lendo, eu começava a pensar: ninguém vai ser salvo. Não vai ninguém para o céu. A minha reza do Pai Nosso não vai servir de nada. Como eu serei salvo? E as leis do Senhor nos mostram justamente que somos pecadores, que somos falhos, e que ninguém, absolutamente ninguém é capaz de salvar a si mesmo. Ninguém é santo o suficiente. Ninguém é digno de honra diante do Senhor. Ninguém é capaz de, por suas próprias atitudes, ter uma comunhão e ter paz com Deus. Mas essas leis nos apontam o caminho. É Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E é por Ele que nós somos salvos. É por Ele que eu e você temos paz com Deus. É por Ele até mesmo que nós podemos ter paz uns com os outros, mesmo sendo nós tão diferentes uns dos outros, mesmo sendo nós tão falhos. Por causa de Jesus, nós somos capazes de perdoar. Por causa de Jesus, nós somos capazes de reconhecer os nossos erros e de pedir perdão. A lei do Senhor é perfeita e ela nos mostra que essas leis não são apenas para um dia de culto, mas são princípios para uma vida toda na presença do Senhor, uma vida toda de comunhão e adoração
com Deus, capacitada por nosso bom amigo, o nosso Senhor Jesus. Você já conhece o Senhor Jesus? Você, assim como Lutero, já descobriu que o justo vive pela fé, e pela fé em Cristo, o nosso Salvador? Então nós podemos desfrutar dessa paz contínua com Deus, vivendo em santidade, em honra ao Senhor, em comunhão perfeita. Que o Senhor nos capacite a vivermos sempre para a sua glória. Oremos uma vez mais, irmãos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque as leis contidas na tua palavra não são leis vazias ou dadas ao acaso, mas são leis que o Senhor nos deu para nos apontar o caminho para Cristo Jesus, que nos mostram quanto o Senhor é santo, que nos mostram, Pai, como o Senhor é bom e como o Senhor é digno de toda honra, que nos mostra que o Senhor merece sempre o melhor, ainda que o nosso melhor não seja o suficiente para Ti, Senhor, mas que ainda assim nós podemos Te adorar e Te honrar, porque Jesus Cristo é o melhor, é o perfeito, é aquele que é verdadeiramente santo, totalmente santo, que nunca viu pecado. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo. A Ele também, Senhor, nós queremos dar toda a honra. Queremos honrar o Senhor Jesus dia após dia. Queremos sempre, Pai, ter uma vida quebrantada diante do Senhor e ao mesmo tempo uma vida alegre, que honra ao Senhor com alegria, que oferta ao Senhor com alegria não apenas as nossas finanças, mas tudo que nós temos, reconhecendo sempre que tudo que temos, que tudo que somos, veio do Senhor, pelo Senhor e é para o Senhor, para a honra de Jesus Cristo, nosso bom amigo. E assim, Pai, que nós, como igreja individualmente, desfrutemos dessa comunhão contínua contigo, que desfrutemos da paz com o Senhor e da paz uns com os outros, no nome de Cristo Jesus, o perfeito mediador, aquele que nos livra do mal, aquele que nos fortalece contra as tentações, aquele que nos ensina, aquele que nos enviou o seu Consolador para que nós pudéssemos crescer e aprender a Tua palavra e colocá-la em prática. E assim, Pai, capacita esta igreja e a Tua igreja por onde ela estiver neste mundo, a anunciar as virtudes de Cristo, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em nome de Cristo, o nosso Salvador, nós oramos. Amém. Que o Senhor nos abençoe a viver essa vida de comunhão com Ele.